Pronto. Posso começar? Posso abrir? Olá! Para continuar o nosso projeto Saindo da Caixinha, hoje eu convidei os fisioterapeutas da CANF, então quero agradecer a participação do Dr. Carlos Henrique, doutora Ana Júlia e doutora Camila Martins. Como é que é trabalhar com sexualidade? Como é que foi pra vocês? Chegar em casa e dizer, mãe, vou começar a trabalhar com sexualidade. Como é que foi? É engraçado que as pessoas já te olham assim, trabalha com sexualidade. Safada! Cara, a minha mãe, acho que toda semana ela me perguntava, Ana, tu tem certeza que tu quer trabalhar com essa área? Tu não quer trabalhar com idosos e tal? Pensa em mim, nos teus tios, que daqui a uns anos vamos estar bem idosinhos. Tu quer fazer uma fisioterapia pros idosos ou então com grávidos? Eu falei, não mãe, eu quero trabalhar com pênis, ânus e vagina. Aí na semana seguinte ela, Ana, mas tu não tem certeza? O trabalho com idoso é tão legal. Não, mas rola bastante, né? Eles perguntam assim, por quê? Por que essa área? Por que trabalhar com assoalho pélvico? Por que trabalhar com sexualidade? Então fica essa questão aí na cabeça de todo mundo, é amigo, é parente, é amigo de parente. Pergunta, esse menino escolheu essa área, pelo amor de Deus, tem área melhor. E por que a gente escolheu essa área? Vamos lá. Por que, CH? É a área de paixão desde sempre. Falar sobre sexo, conversar sobre sexo sempre foi muito natural pra mim. Então trabalhar nessa área já vem assim desde sempre. É vontade mesmo, é gosto. É vontade de levar profissionalismo para aquilo que a gente faz de brincadeira. Além de conhecer mais e falar com as pessoas sobre isso, né? Com a sociedade, que é o que precisa. E tu, Ana Júlia, por quê? Olha, eu acho que foi algo que eu comecei a aprender e comecei a gostar de estudar sobre. Porque eu entrei na fisioterapia sabendo da saúde da mulher, então eu queria trabalhar com gestante, principalmente. E aí depois estudando eu vi que dava para trabalhar com homens também, que tem incontinência urinária e tudo mais. Te conheci, a gente resolveu fundar a Liga, né, nós três, a Liga de Fisioterapia Pélvica e Mamária. E aí eu comecei a ver o trabalho da sexualidade, eu fiquei, caramba! Não é só aquela propaganda da TV lá daquele lugar que diz que tem um remédio milagroso para ejaculação precoce. A fisioterapia também trabalha com isso. E eu fiquei, nossa, isso é muito mágico, eu quero fazer isso, eu quero levar felicidade para as pessoas. Então, Camila, por que fisioterapia pélvica? Eu lembro que quando eu era criança, já na época ali de folhear livro de ciência, eu olhei o sistema reprodutor e falei, uau, eu quero trabalhar com isso, eu achei muito interessante, eu acho que é isso que eu vou fazer no futuro. Tem alguma coisa a ver com isso. Daí entrei na fisioterapia, não sabia da existência, né, da fisioterapia nessa área. Caí muito de paraquedas, conheci a Mônica também. E aí... Olha um sobre a vida das pessoas, né? E aí ela me apresentou essa área e eu achei fantástico. Daí comecei, né, como estagiária e fui. E aí quando eu apresentei para familiares, né, para amigos, eles perguntavam, mas isso é fisioterapia? Mas pra isso, fisioterapia pra pênis, pra vagina, o quê? Como assim? Não é só com lesionado? Sim, eu falava, não, vai muito além. E aí a gente foi, e aí o amor surgiu. Hoje em dia estamos aqui nessa equipe maravilhosa, levando muita informação pra você. E é engraçado que tu falando, eu me lembrei da minha professora de biologia, acho que da 8ª série, do ensino médio pra frente, né? Eu lembro que ela deu aula de sistema reprodutor e ela desenhava muito bem. Então ela fazia todo o desenho e tal, dava aula e eu tentava fazer o desenho direitinho. E aí depois quando eu fiz cursinho, eu também gostava muito de fazer o desenho do pênis e a próstata e não sei o que. E eu queria fazer um negócio bonitinho, sabe? Eu até lembro que eu ficava com a régua assim pra fazer um pênis perfeito. Não, depois você descobriu que o pênis perfeito não existe. Aí o meu irmão ficava olhando e ele, menina, por que tu tá desenhando isso? Eu falei, não, eu tô tentando fazer o desenho bonitinho. Tô tentando fazer um pênis perfeito. O desenho bonitinho que nem o professor fez no quadro lá do cursinho. E aí eu começou a me xingar muito isso. E de fato, acho que foi algo que foi vindo desde lá do colégio e tudo mais. Mas o interesse, tudo que é misterioso acaba despertando o interesse, né, na maioria das pessoas. Talvez por não ser um tema que todo mundo fale, talvez por ter muito mistério, ter muita penumbra no assunto sexo, acaba despertando mais interesse. E o nosso papel aqui, como educador sexual, é trazer para a população, em geral, jovens, crianças, adultos, uma responsabilidade sobre o sexo e a responsabilidade principalmente sobre a sua saúde e a saúde das outras pessoas, né? Acho que esse é o diferencial da gente.
E aí, quando você sabe o que quer, decidiu trabalhar na área, tá, a tua família já tá ok, e quando vai pros amigos? Como é que os amigos de vocês enxergam essa atuação em sexualidade? Sacanagem. As pessoas já vão logo pra erotização da profissão, né? Já pensam que a gente trabalha com o sexo em si, que a gente trabalha fazendo sexo. E não na sexualidade, Olha, é conversando importante sobre esclarecer isso que o CH falou, tá? Quem é sexólogo não faz sexo com os pacientes no consultório, tá? Só pra esclarecer, caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Não, tá? Não é assim. E aí a gente elabora, só pra esclarecer, né? A gente elabora técnicas, desenvolve roteiros, explica sobre produtos que eles possam usar, posições sexuais novas, técnicas de masturbação, mas todos os pacientes vão fazer essas técnicas na casa deles, não é no consultório. A gente não vai lidar com ereção do pênis, nem vai ficar masturbando, esfregando o clitóris de ninguém não, tá? É bem diferente do que o imaginário comum possa pensar. Em relação aos amigos, é engraçado que primeiro rola aquela coisa de tu trabalha com sexo, né? KKKKK. E aí vem brincadeira e risada, mas aí vez ou outra aparece alguém que fala, vem cá, deixa eu tirar uma dúvida. É porque aconteceu uma coisa na semana passada que eu não sei se isso é normal. E o mais legal disso é você entregar essa consciência para as pessoas de que uma coisa que pode achar que tá sendo maravilhoso pra ti, que tá arrasando, pra outra pessoa talvez não seja tão legal. Né? Já aconteceu de um amigo falar que ele passou lá 2 horas com a menina e eu falei, meu Deus, Coitada, 2 horas. Aí ele falou, mas ninguém Mas aguenta. ela gostou, não? Eu falei, tá, me responde só uma coisa. Quantas vezes ela te respondeu no dia seguinte? Aí ele, ela sumiu. Então, assim, a gente precisa entregar, né, essa educação de que nem tudo que a gente acha que é excelente, maravilhoso, pro outro vai ser a mesma coisa. E também em relação à saúde, né? Se a gente pensasse como, por exemplo, tô com uma dor na costa, vou procurar um médico. Se a gente pensasse da mesma forma se a gente olhasse da mesma forma pro nosso assoalho pélvico, achando que tudo tem tratamento, seria muito melhor. E não esperar essas coisas piorarem. É decorrência da idade, tô perdendo xixi, tô com dor na relação sexual, tô ficando velha. Não é isso. A gente tem que... erétil, normal, né, Isso, a gente broxar. tem que entregar essa consciência. Tá? Nosso papel também. E vocês têm que beber, gente, troca comigo. É verdade. Sim, gente, olha só, todo mundo tem um amigo que teve um problema. E aquele chamado, Mônica, vem cá, eu tenho um amigo que aconteceu isso. Isso é bem comum, né? A gente até brinca, tira sarro e tal. Mas além das dúvidas dos nossos amigos, dos nossos familiares, nós temos as histórias de consultório, né? E a gente tem umas histórias muito legais, assim, ao longo desses últimos anos. Colecionadores de histórias sobre sexo estão todos aqui, ó, sentados nesse balcão e vamos contar um pouquinho pra vocês. Quer começar, Camila? Eu acho que é importante a gente falar dos pacientes de câncer de próstata, né? Às vezes eles chegam lá e falam, doutora, olha, eu tive relação com uma mulher, finalmente, mas aí antes eu gostava um montão, assim, ó. E agora tá saindo só um negocinho, eu nem saio, acho que eu tô doente, acho que não tá certo. Então é uma coisa importante da gente explicar pra eles, né? Que muita coisa muda depois da cirurgia, né, Mônica? Eles passam a não ejacular. Tudo bom? Opa, meu mel. Depois da cirurgia de câncer de próstata, como retira a próstata, que é um órgão, o que faz a goma do tacacá, o homem passa a não ejacular mais, porque não vai mais produzir sêmen. Os espermatozoides estão lá bonitinhos sendo produzidos no testículo, mas o sêmen que vai formar aquela porra toda que vai pra fora passa a não existir mais porque foi arrancado. Então o homem não ejacula, mas ele tem a sensação de orgasmo, ele continua tendo prazer do mesmo jeito. Gente, o orgasmo, o prazer do homem depois da cirurgia de próstata fica preservado, é importante deixar isso claro. E essas coisas acabam que não são explicadas pra eles com clareza. Isso, com a clareza que é necessária, né? Porque a sexualidade, principalmente pra homens, eu acho que é um ponto de extrema importância, né? Mexe com virilidade, masculinidade, então eles chegam muito debilitados no consultório, digamos assim. E a gente tem que dar todo esse suporte pra eles. Sim, sim. Inclusive, teve um paciente que eu atendi um tempo desse. Ele chegou, doutor, eu perguntei, né, e a sua sexualidade, como está? A sua sexualidade está ativa, a sua vida sexual? Aí ele, doutor, lógico que não, mas como assim eu vou fazer sexo? Eu disse, mas por quê?
porque eu vou morrer, doutor. Mas por que o senhor vai morrer? Não sei, o fulano lá morreu, fez a cirurgia, logo depois morreu, eu vou morrer também, eu não posso fazer. Eles têm medo, né? Depois da cirurgia não pode fazer É nada. como se o prazer fosse uma punição depois do câncer. Sobreviveu ao câncer, teve uma grande glória. Tudo que vier de prazer depois da glória é a punição. Vai ser punido depois. Então eles lidam nessa linha tênue entre viver com satisfação e simplesmente respirar e agradecer porque pulou uma fogueira do câncer. Isso é bem presente. E também tem casos de muitas mulheres que entram no consultório depois de um câncer de útero, câncer de bexiga, câncer de reto, que fazem radioterapia e elas evoluem com o que a gente chama de colabamento do canal vaginal. A vagina bem na entrada fecha, dá uma estenose e o canal da vagina se cola. Então a gente vai criar uma nova via de penetração naquele canal vaginal. Então essas pacientes com essas queixas pós-radioterapia principalmente, elas se beneficiam bastante com a reabilitação perineal, com o uso de dilatadores e principalmente, gente, com a orientação. Porque até que o caso seja resolvido, a mulher precisa entender que a vida sexual não pode parar. Então ela vai aprender a se masturbar, estimular o clitóris, estimular outras zonas Tem outras erógenas coisas, né? e muitas Não é outras só coisas para penetração. fazer que não só É o que a penetração. gente sempre fala, o sexo vai muito além da penetração, né? Tem muita coisa aí que a gente pode explorar e que a gente vai orientar essas pessoas a pensar um pouquinho fora da caixinha, como a gente sempre fala. Se torna difícil porque às vezes tem aqueles pacientes que se punem em pensar sexo de uma outra forma, que não seja para fins reprodutivos e tal. Às vezes, conversando com pacientes que já são viúvas ou separadas há muito tempo, elas não fazem sexo, não se masturbam porque isso é muito errado e é pecado, coisas assim. Então, às vezes torna o nosso trabalho difícil, certos conceitos. A própria aplicação de questionários, nós usamos na clínica questionários para validar a função sexual de homens e mulheres. E na aplicação do questionário a gente enxerga uma barreira muito grande. Elas têm medo de responder e medo do que a gente vai pensar em cima da resposta delas, né? Então tem todo um trabalho de formiguinha, de ir pouco a pouco tirando aquela casca da vergonha, do puritanismo exagerado, né? Das crenças que são limitantes, para que elas possam se permitir a responder de uma forma correta, para a gente encontrar uma solução mais adequada para cada caso, né? É bom deixar claro, né? Dona Fulana é pela sua saúde, a gente não tá aqui pra querer saber a sua intimidade, a gente tá A aqui gente quer saber a sua intimidade também, Pela tua pra cuidar, Não é só fofocar, né? pra cuidar. Não é pra julgar. Não, a gente não vai lhe julgar, a gente quer entender como funciona a sua vida, como funciona a sua vida sexual. E para concluir, gente, a sexualidade, ela envolve muitos fatores além do corpo. Nós somos fisioterapeutas, somos especialistas em pelve e o nosso foco principal é a musculatura do pênis, do ânus, da vagina. Mas quando a gente fala em sexo, a gente tem que estender esse conceito para um nível muito maior. Eu tenho que pensar no social, eu tenho que pensar no econômico, tenho que pensar no aspecto familiar, tenho que pensar nas crenças que esse paciente tem, esse ser humano tem. Então é a junção de vários fatores que vai criar o conceito de sexualidade que ele tem, e é esse conceito de sexualidade que a gente precisa entender para desmistificar o que está limitando e entregar para essas pessoas mais saúde e mais qualidade de vida, que esse é o nosso papel, né, gente? Então vamos brindar a saúde e qualidade de vida de todo mundo. Até o próximo Fora da Caixinha. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, te inscreve no canal, dá um like aqui pra gente, que toda semana a gente vai estar alimentando conteúdos novos, assuntos interessantes sobre sexo, sobre relacionamento, sem tabu e sem frescura.